Boa noite a todos que estão aqui. Provavelmente vai ter um pouco de gente entrando, mas como já deu o nosso horário, eu já vou começar a apresentar. Queria primeiramente agradecer à professora Rosa, em nome da Liga de Saúde da Família, porque quem está organizando sou eu e as outras pessoas da Liga de Saúde da Família da Universidade Federal do Mato Grosso. Vou dar um avisinho antes de falar quem é a professora. Gente, a presença vai ser feita por um formulário. O formulário a gente vai mandar aqui nos comentários e para quem estiver no grupo do WhatsApp, ele vai funcionar assim. Você vai ter que responder 2 vezes. Por quê? Porque tem gente que entra e acaba saindo antes. Mas se você precisar sair antes, avisa a gente, porque se você ficou na palestra, a gente vai contabilizar sim a sua presença, tá bom? Qualquer dúvida é só mandar. Professora Rosa, eu vou ler a minha colinha. Tá certo. Oi, mãe. Desculpa, gente. Doutora Rosa Maria Elias é doutora em imunologia pela Universidade de São Paulo e é docente nos cursos de medicina da Unic e da Univag aqui do Mato Grosso. E ela vai dar essa palestra para a gente. Muito obrigada. Pode começar, por favor. Obrigada, Carol. Obrigada. Tá dando algum eco, não sei, mas acho que não é comigo, não. Mais uma vez, então, obrigada pelo convite. Achei bem interessante vocês fazerem esse congresso online. A gente está vendo tanta coisa online por aí, né? E aí a Liga de Saúde da Família fez também o congresso online. Eu sou meio que colaboradora de alguns eventos junto com a Sofia, então, assim, apesar de eu não sou médica, né, a Carol me apresentou brevemente, eu vou falar um pouquinho só mais, né, eu sou biomédica de formação, e aí a minha carreira acadêmica eu fiz toda na área da imunologia. Mas eu tenho muitos amigos, muitos colegas médicos, e tenho a Sofia como uma pessoa muito querida do coração. A Sofia é maravilhosa, não tem quem ela não conheça. A Sofia, ela é maravilhosa mesmo, então já tive a oportunidade de fazer parte de organização do Congresso, né, de Saúde da Família. Todo ano eu dou uma aula para a residência da Saúde da Família, então eu me sinto um pouquinho como sendo da família, da saúde da família, tá certo? Eu preparei alguns slides, né, bem pouquinho mesmo, só para fazer uma introdução para vocês. Não vou entrar em mérito de submissão de projeto, né, quando eu falar de Plataforma Brasil, e nem como que faz a inscrição no Lattes, mas principalmente tirar as dúvidas quando que a gente usa uma plataforma, quando que a gente usa outra, e que, de uma maneira, né, elas estão interligadas também, tá certo? Eu vou compartilhar, então, os meus slides com vocês. E deixa eu falar, né, que a Carol ficou um pouco acanhada, que a mãe dela entrou no quarto. Então, eu já vou avisando que aqui no meu, eu tô com o meu cachorro. Então, qualquer coisa, ele vai ser o meu estagiário, tá bom? Deixa eu ver se vai... Peraí. Tanto teste deu certo, agora entrou. Então, eu mantive, achei lindo o layout que vocês criaram. Parabéns. Tá bom? Aí ficou, né? Ficou maravilhoso. Eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre a Plataforma Brasil. Como a Carol falou, eu sou professora dos cursos de medicina do Unic e do Univag, e eu trabalho exatamente isso com os alunos. Então, eu trabalho, as minhas disciplinas são as habilidades, no Unic se chama habilidade geral, no Univag se chama habilidade informática, mas nós trabalhamos com os alunos desde fazer busca, né, em base de dados bibliográficos, então, saber o que é um Cielo, o que é uma biblioteca virtual de saúde, e aí a gente trabalha também com eles a parte de epidemiologia e trabalhamos a parte de pesquisa. E tanto a Plataforma Brasil quanto a Plataforma Lattes, ela entra dentro da parte de pesquisa. Quando a Carol me convidou, eu falei, eu acho que eu sei o que eu vou falar com eles, porque sempre fica uma dúvida, né? O que eu coloco na Plataforma Brasil? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês
sobre a Plataforma Brasil, e depois a Plataforma Lattes vai ser mais prática mesmo. Então, a Carol já se voluntariou, nós vamos fazer inscrição dos certificados de vocês lá no Lattes, tá bom? Porque se é uma oficina, então ela tem que ser prática mesmo. Então, Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil, ela foi criada a partir da necessidade que há, na verdade, né, em relação à proteção ao indivíduo da pesquisa. Então, quando a gente fala de Plataforma Brasil, vocês pensem, né, que ela é um sistema eletrônico. Tanto a Plataforma Brasil quanto a Plataforma Lattes são sistemas eletrônicos que vão abrigar, então, aonde vai fazer parte, né, umas ferramentas que a gente pode utilizar para, no caso da Plataforma Brasil, submeter projetos de pesquisa. A Plataforma Brasil, principal sistema eletrônico, onde nós submetemos projetos de pesquisa e principalmente, né, o foco dela é analisar o aspecto ético de uma pesquisa. E dentro da Plataforma Brasil está, então, o CEP e o CONEP. Então, às vezes o aluno fala, professora, eu preciso mandar um negócio para a Plataforma Brasil. E quando que eu vou mandar para o CEP? Ele fala, não, o CEP faz parte da Plataforma Brasil. O CEP é o Comitê de Ética e Pesquisa, e o Comitê de Ética e Pesquisa, ele é regional. Então, se a gente for pensar numa hierarquização, o CEP, ele faz parte do CONEP, que é o Comitê Nacional de Ética e Pesquisa. E ambos, CEP e CONEP, fazem parte da Plataforma Brasil, que é esse sistema eletrônico. E o que tem na Plataforma Brasil? O que a gente encontra na Plataforma Brasil? Né? Além dos endereços de CEP e CONEP, nós encontramos as legislações e as normas que vão reger a pesquisa no Brasil. Só que essas legislações, elas não nasceram, né, exatamente aqui no Brasil. Elas regem, né, a pesquisa do Brasil, elas foram deliberadas pelo Conselho Nacional de Saúde, mas elas vêm de instâncias muito maiores. Então, a primeira preocupação em relação à execução de um projeto de pesquisa que envolve seres humanos nasceu a partir do Tratado de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial. Depois, né, teve também o Tratado de Helsinki, que também preza pela saúde, pelo bem-estar do indivíduo da pesquisa. Eu não digo o paciente, mas sim o indivíduo, porque não precisa ser um paciente para fazer parte de um projeto de pesquisa. Você pode incluir um indivíduo saudável, onde você vai analisar qualquer aspecto em relação à pesquisa. Então, dentro da Plataforma Brasil, nós temos o CEP e o CONEP. O CEP e o CONEP, eles respeitam as normas, as legislações que foram, então, criadas pelo Conselho Nacional de Saúde, mas isso vem já desde os tratados de Nuremberg e os tratados de Helsinki. E ela é uma base nacional, como eu falei para vocês, onde nós vamos depositar, onde nós vamos submeter os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos. Qualquer projeto de pesquisa que envolve ser humano de uma maneira direta ou indireta, necessariamente tem que passar para uma avaliação sobre os aspectos éticos. E isso tudo porque lá na Plataforma Brasil, né, o projeto ele vai ser distribuído para os CEPs locais, aonde a equipe do CEP, e a equipe do CEP ela é formada por um grupo de professores, né, um grupo de indivíduos multidisciplinares, mas também tem indivíduos que são de fora da área acadêmica. Então, nós sempre temos um representante legal da sociedade que faz parte, né, desse comitê que vai avaliar os projetos. Então, todo projeto de pesquisa, né, ele precisa ser submetido a uma avaliação do aspecto ético, isso para respeitar as normas da bioética, isso para respeitar, então, né, vai garantir a proteção e bem-estar do paciente. Eu dou muito essa aula de bioética e eu falo, assim, é impressionante os avanços que houveram em relação à pesquisa, em relação ao descobrimento da fisiologia, né, humana, da patologia,
durante a Segunda Guerra Mundial, porque foram usadas muitas pessoas como cobaias, mas o custo de vida foi muito alto também. E para não se repetir, né, essas atrocidades que foram realizadas com as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, que surgiu a bioética, que surgiu as normas das pesquisas que envolvem os seres humanos. Então, dentro da Plataforma Brasil, né, essas normativas que nós encontramos, elas têm por função, por objetivo, garantir, né, e defender a integridade e a dignidade dos sujeitos da pesquisa. Por isso que todo sujeito ele tem direito ao anonimato. Bem, um dos documentos que a gente submete para fazer pesquisa é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, chamado de TCLE. E no TCLE você garante, né, que os dados do paciente não vão ser revelados. Por isso que quando você lê um artigo, você lê, por exemplo, um relato de caso, está lá abreviado o nome do indivíduo, o nome do paciente, pelas iniciais do nome dele. Não tem o nome completo. E em alguns lugares até, a gente vê algumas informações que não deveriam estar lá. Por exemplo, você não pode colocar o nome do hospital onde aquele indivíduo estava, porque ele pode ser identificado. E isso pode vir a ofender, né, a integridade do paciente, ou mesmo, se ele já não estiver mais presente, se ele foi a óbito, algum familiar pode se sentir ofendido. Então, nós temos que garantir a integridade, nós temos que garantir toda a parte de anonimato do paciente. E a Plataforma Brasil, lá dentro, nós temos essas normas que vão regir, certo? Então, o sistema CEP-CONEP, ele considera essas normativas. Ficou um pouco repetitivo aqui, mas está tudo bem. É para garantir, né, que é dentro do CEP-CONEP que a gente vai ter, então, a equipe que vai avaliar os projetos que são submetidos. Hoje, no Brasil, né, esses dados são de julho, deixa eu passar para cá um pouquinho. Julho de 2020, no Brasil, hoje nós temos 843 comitês de ética e pesquisa, que são os locais. O CONEP, a sede dele é em Brasília, todo o CEP vai responder ao CONEP. E aqui no Mato Grosso nós temos, então, 13 comitês de ética. E esses comitês de ética, eles estão espalhados... Desculpa. Ainda está aparecendo para vocês? Eu acho que... Tá, sim. Então tá bom, obrigada. E esses comitês de ética, eles estão espalhados em todo o estado. Aqui, em Cuiabá, nós temos, então, o Comitê de Ética do IFMT, da Secretaria de Saúde, do Hospital Júlio Miller, da própria, né, Federal. Nós temos também, na Federal tem da área da saúde, a área das humanas, da Unic, da Unemate, do Univag, que é em Várzea Grande, e eu acho que são esses daqui, isso, são 13. Então, toda vez que você vai submeter um projeto de pesquisa, antes de submeter, na verdade, né, porque toda a parte de submissão, de análise, toda ela é feita através de um ambiente eletrônico. Então, a gente primeiro entra lá no site do Comitê de Ética, da Plataforma Brasil, perdão, fazemos a nossa inscrição e só depois estamos aptos, então, a submeter um projeto de pesquisa. Quando nós fazemos a nossa inscrição, existe a opção de nós cadastrarmos uma instituição de ensino. Eu, por exemplo, na minha Plataforma Brasil, eu tenho cadastrado o NIC, que tenho cadastrado o Univag. Eu tenho um colega meu que dá aula comigo, ele é da Secretaria de Saúde e ele é da UFMT também, além de Unic e Univag. Então, ele tem essas 4 instituições. Não tem limite para você cadastrar numa instituição de ensino, desde que você faça parte dessa instituição. E por que é importante você ter essa instituição, né, registrada? Quando você submete o seu projeto vai para o CONEP,
que já identifica, bom, este projeto, né, a pessoa que está enviando esse projeto tem um vínculo com a UFMT, então eu vou enviar o projeto para a UFMT avaliar. Com isso, ele desafoga, né, alguns CEPs e fica mais direcionado exatamente para o seu centro de pesquisa, onde você vai desenvolver a sua pesquisa. Então, existem alguns passos, que na verdade é bem rapidinho, né, para você fazer o seu cadastro na plataforma Brasil. A única coisa que você, para submeter um projeto, você tem que ter já uma formação acadêmica, senão ele não permite. Então, na hora que você vai lá se inscrever, você coloca qual que é a sua formação, se está em andamento ainda, se já é concluída. Se não está concluída, você não consegue submeter nenhum tipo de projeto. Quem submete aí é o seu orientador, né? Então, nós temos lá na plataforma as normas, nós temos tutoriais, tem várias coisas super interessantes que te ajudam a fazer o registro. Então, é relativamente fácil de fazer. A única coisa que tem que prestar atenção em relação aos documentos, os formatos. Formato da foto, formato que ele pede JPEG, o tamanho. E ele pede também para incluir o seu link da plataforma Lattes. Então, para ter uma plataforma Brasil, necessariamente você precisa ter uma plataforma Lattes, senão você não consegue se cadastrar, tá certo? Existe um fluxo de tramitação, então toda vez que você submete um projeto para a plataforma Brasil, importante, né, sempre seguir a última resolução, que é a resolução do Conselho Nacional de Saúde, 466 de 2012. Depois dela, houveram algumas outras que complementam essa 466, tá certo? Então, os projetos, eles devem ser redigidos de acordo com esta resolução. Existe um formato que você tem que seguir, existem partes obrigatórias do projeto que você tem que seguir, e essas partes você encontra aqui na resolução, inclusive as explicações sobre o que são cada uma dessas partes. Então, depois que você tem o seu projeto construído, você submete ele na plataforma Brasil, que vai para o CONEP. Se você colocou sua instituição de ensino cadastrada, automaticamente o CONEP manda para o seu CEP da instituição onde você cadastrou. Se você não tiver uma instituição cadastrada, pode cair em qualquer CEP, inclusive CEP de fora da sua cidade, fora do seu estado, certo? Então, por isso que é interessante a gente ter a nossa inscrição. Esse é o último slide de plataforma Brasil. Então, aqui, eu acho que eu coloquei aqui, tem um link, eu descobri por um acidente, lá na página do Conselho Nacional de Saúde, tem essa parte da plataforma Brasil, que são vários vídeos bem curtinhos, ó, tá vendo? 3 minutos e 1, 3 e 11, 3 e 23, são muito bonitinhos e são muito intuitivos. Então, tem aqui um link para você ir lá no Manual do Pesquisador, tem um link para você olhar sobre as pendências de pesquisa, tem aqui galeria de vídeo, né, tem o chat, tem a página para você entrar direto na página da Plataforma Brasil. É muito interessante, se vocês tiverem um tempinho depois, né, assistir, ajuda bastante, desde como que se faz a inscrição. Então, aqui está a Plataforma Brasil, né, aqui tem a resolução, aqui você tem o tutorial, tem o chat, tem várias coisas super interessantes mesmo, que você pode usar a seu favor, tá bom? De Plataforma Brasil, por enquanto era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu estou em tela cheia, eu não estou conseguindo ver vocês, mas podem me interromper, podem perguntar, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre, né, que tipo de projeto que eu coloco na Plataforma Brasil. Essa é uma dúvida que os alunos têm também. Hoje, a tendência cada vez mais é que não apenas as revistas façam exigência do número de registro da Plataforma Brasil, né, de aprovação do Comitê de Ética, mas também os congressos. Nós estamos, desde que começou a pandemia, existem vários congressos online,
com submissão e apresentação de trabalho, e até hoje, todos os que os alunos trouxeram para mim, eles pedem aprovação do comitê de ética. Então, relato de caso precisa de comitê de ética, porque envolve seres humanos. Trabalhos, projetos de pesquisa, da onde você vai escrever um artigo que você retira as informações de prontuários médicos, precisa de aprovação do comitê de ética. Um projeto de pesquisa onde você vai aplicar um questionário sobre qualidade de vida, sobre sintomas de ansiedade, precisa de submissão na Plataforma Brasil, precisa de comitê de ética, porque envolve seres humanos. Um artigo que você pretende escrever sobre revisão de literatura, revisão narrativa, não tem necessidade de comitê de ética, porque você vai pegar dados, né, que são dados já publicados. Você não vai ter acesso primário aos dados do paciente. Então, para revisão de literatura, não precisa. Revisão sistemática. Quero fazer uma revisão sistemática que pode ser com meta-análise ou sem meta-análise, né? Então, eu quero fazer uma revisão sistemática sobre o uso da cloroquina no tratamento do COVID. Não tem necessidade de submeter na Plataforma Brasil, porque você vai fazer um apanhado de artigos que falem sobre o uso da cloroquina e o COVID. Você vai fazer uma avaliação entre, né, qual que é o nível de evidência para o uso da cloroquina no COVID, a partir de artigos publicados. Então, revisão de literatura, revisão sistemática, sem meta-análise, onde você vai olhar a evidência de uma determinada intervenção, ou com meta-análise, onde você vai olhar os fatores de risco e fatores de exposição. Então, você vai olhar os resultados de vários artigos epidemiológicos, artigos de ensaios clínicos, para saber, né, para calcular o risco. Qual o risco de usar a hidroxicloroquina para o tratamento do COVID? Também não tem necessidade de submissão na Plataforma Brasil, porque você não vai coletar dados do paciente. Você vai pegar dados que já foram publicados anteriormente. O que tem? Outro exemplo, dados que você vai retirar, por exemplo, do DataSUS ou do site, do repositório da Secretaria de Saúde de Mato Grosso, lá do repositório do DW Web, do Data Warehouse. São dados públicos, onde não tem como identificar o paciente. Também esses não precisam de submissão para a Plataforma Brasil. Eu tenho os alunos, a gente produz muito, a gente manda vários trabalhos para congressos com esses dados públicos. A gente baixa o banco, né, seleciona as variáveis, baixa o banco, analisa, e não tem necessidade. Então, se é um congresso que pede aprovação do comitê de ética, nós colocamos a justificativa. Esses dados foram coletados de um repositório público, portanto, não tem necessidade de apresentação do comitê de ética, porque não tem quem assina. Esses dados não são identificados, você não sabe quem é o paciente, e também são públicos, estão lá, você não tem que pedir autorização, você não tem que pedir uma chave pública, uma senha para entrar. Tudo que é público, você pode utilizar também sem aprovação do comitê de ética. Tudo bem? Professora, eu tenho uma dúvida que é minha. Pode. Pera, eu vou fazer a minha e depois eu faço a do Vitor, tá bom, Vitor? Eu já aviso quando você puder abrir o microfone. Por exemplo, se eu tenho alguma coisa muito imediata, vai ter um trabalho que a gente vai fazer, por exemplo, no Multiação, que a gente tem em Cuiabá. Quero fazer uma pesquisa, mas é amanhã. Se eu fizer a pesquisa, passar pelas pessoas, eu posso fazer isso? Ou tem que submeter antes, se for uma coisa assim? Na verdade, assim, você pode fazer, mas você não pode usar os dados antes de submeter. E quando você for usar os dados, você tem que escrever um projeto falando que você vai usar dados retrospectivos. Né? Então, assim, você pode fazer isso com certeza, mas já pensando, se você tem essa ideia, bom, eu vou no Multiação e eu posso usar esses dados para alguma coisa, você vai lá, você vai abordar o indivíduo, no caso,
já com termo de consentimento livre e esclarecido. Se você for coletar um dado do indivíduo. Certo? Agora, o que não precisa também? Relato de experiência. Se você for falar como você se sentiu fazendo aquele trabalho, aí não precisa. Porque aí você não vai expor o indivíduo da pesquisa. Ah, entendi. Entendeu? Vitor, se você já quiser abrir o microfone e perguntar para a professora, já está disponível. Oi, boa noite. Boa noite, professora. Eu sou da Faculdade de Medicina de Araraquara, no interior de São Paulo. E em Araraquara, a gente tem o Serviço Especial de Saúde de Araraquara, o SESA, que é vinculado à USP, a Universidade de São Paulo. E esse serviço, ele faz toda a compilação dos dados no sistema Juarez, que é o sistema que eles usam, dados epidemiológicos, de vacinação, todos os dados da cidade, né? Só que esses dados também têm identificação do paciente. Se eu for fazer uma pesquisa com esses dados, eu precisaria submeter ao comitê? Em princípio, não, porque assim, para você ter acesso a esses dados, eles são públicos. Por exemplo, eu aqui em Cuiabá, eu consigo ter acesso a esses dados? Ou eu acho. Uma chave, assim, tem que pegar uma senha. Tem que ter o acesso deles. Então, aí neste caso, você precisaria. Ah, tá. E aí, porque um dos documentos que a gente submete para a Plataforma Brasil é a autorização dos centros coparticipantes. Então, o centro coparticipante, ele tem uma carta de anuência, ele fala, estou ciente que o Vitor vai coletar os dados, entendeu? Certo. Porque você tem que ter aprovação de alguém. Então, nesse caso, precisa. Mas, olha, não é tão difícil quanto parece, não. É mais uma questão, isso vai até para a Carol, é mais uma questão de hábito. Então, por exemplo, vamos fazer as coisas no multiação. Gente, já vamos, então, começando o semestre, vamos escrever um projeto falando que a gente vai coletar no multiação? Nós temos aqui uns dados do dia do rim, né, de uma pediatra, que até hoje não usamos porque ninguém parou para sentar e escrever o projeto para usar esses dados. Então, já vira um certo hábito, né? Vamos fazer isso? E aí tem hora que, às vezes, o pessoal fala, eu faço parte do comitê de ética do Univag. O pessoal fala, Rosa, vira a cabeça para lá, vira assim um pouquinho que a gente quer falar que nós vamos usar os dados antes de... Ai, meu Deus, eu não posso escutar uma coisa dessa. Então, assim, é legal a gente criar o hábito de já fazer para o projeto. Mas se o projeto não existe, o dado existe, não tem problema. Faz um projeto rapidinho, eles são simples, dizendo que você vai usar os dados retrospectivos. Certo, obrigado, professor. Agora a Bruna vai tirar a dúvida dela. Pode falar, Bruna. Boa noite, professora. Primeiramente, muito obrigada pelo auxílio, pelo esclarecimento. Eu acho que todo mundo que está aqui é porque já sofreu um pouco. Eu sofro até hoje. Assim, em primeiro lugar também, se quiser, pode mandar para mim que eu ajudo a fazer o projeto. Estou super animada com essa aula. Que bom! A minha dúvida é só porque eu não entendi muito bem. Se for um relato de caso, eu vou precisar da aprovação de um comitê, do comitê de ética. Mas se for um relato de experiência em que eu preciso citar o caso clínico, eu também preciso? Então, mas o relato de experiência, você não pode citar um caso clínico. Ah, tá. Né? Você pode falar assim, o relato de experiência de participar de discussões de caso clínico. Ah, tá. Então, assim, olha, serviu muito porque eu aprendi a destacar quais são os principais tópicos, os principais pontos do caso clínico que eu tenho que saber. Assim, quer dizer, o paciente não fica envolvido de jeito nenhum. Tá. E o artigo de revisão, se ele tiver um caso clínico, como que eu posso proceder? Você vai citar apenas qual que é a referência bibliográfica de onde você tirou ele. Tá. Porque o artigo, ele já fez parte de um projeto, né? O próprio autor precisou submeter, então não tem necessidade. Perfeito. E eu lembrei de uma situação, desculpa te cortar. Nada. Eu tenho uma aluna, como eu falei, eu sou biomédica, então eu dou aula para biomedicina também, e eu tenho uma aluna que uma vez ela fez um trabalho aqui em Cuiabá, no Hospital São Mateus,
aonde ela colocou, ela apresentou até no Congresso Nacional de Iniciação Científica, foi premiada, super lindo, onde ela colocou qual que eram os principais as principais bactérias de infecções do trato urinário que tinham resistência aos antimicrobianos. Ela não citou se era mulher, se era homem, ela só pegou mesmo o resultado das colônias de bactéria e falando quais as bactérias que tinham mais resistências aos antimicrobianos que eram usados no hospital. Neste caso, também não precisa de comitê de ética, porque ela não citou se era mulher, se era homem, se estava internada há quantos dias, não colocou nenhum dado do paciente. Então, esse tipo de trabalho também não precisa. Não, perfeito. Muito obrigada, viu, professora? Disponha. Alguém tem mais alguma dúvida que queira compartilhar aqui? Qualquer coisa, se você tiver, avisa aqui e a gente fala no final também. Não tem problema, a gente volta. Então, vou passar agora para a plataforma Lattes. E a plataforma Lattes, ela é bem chatinha, eu não vou negar, eu não vou falar para vocês, gente, é super legal preencher o Lattes, não sou uma pessoa de mentir. Né? Ela é chatinha mesmo, mas ela é uma necessidade e depois uma facilidade para a nossa vida, tá certo? A plataforma Lattes, diferente da plataforma Brasil, ela também é uma base de dados, onde a gente submete tudo eletronicamente, diferente da plataforma Brasil. A plataforma Brasil, a gente submete os documentos, então você anexa tudo lá em relação aos projetos de pesquisa. Na plataforma Lattes, a gente não anexa absolutamente nada. E aí eu vou até fazer uma observação, começar com esses escândalos que teve em relação ao quase ministro, que não foi ministro da Educação, né? Que ele falou primeiro que ele era doutor, depois ele falou de um pós-doc, e depois ele foi desmentido tudo. Por que conseguiram desmenti-lo? Né? Apenas porque as pessoas envolvidas nessa teia de mentiras que ele criou se sentiram incomodadas. Porque você não... porque eu garanto que lá no governo, na hora dele tomar posse, o presidente Bolsonaro não ia pedir para ele a confirmação, todos os formulários dele, a confirmação, os registros, os diplomas, certo? Mas para vocês que vão fazer uma residência médica, se for fazer um concurso, vocês precisam atestar. Então, na plataforma Lattes, ela não exige que você submeta nenhum tipo de documento, mas você não pode mentir para a plataforma Lattes. Tem que ter bastante responsabilidade. Então, o Lattes é uma base de dados onde ele vai concentrar principalmente o currículo. Pode ser o currículo de um aluno, pode ser o currículo de um professor, de um pesquisador, e também as instituições de ensino superior e ensino de pesquisa. Então, você vai encontrar vários tipos de informações lá que tem a ver com a formação acadêmica de cada um. Então, assim, ele faz esse inventário em relação a grupos de pesquisa em atividades no país. Vai chegar às suas férias, agora a férias está acabando, né? Mas daqui a pouco tem mais férias. Aí você Quando acabar a quarentena vai ser bom, né? Aí... Pois é. Mas, aí, assim, vamos supor que daqui a pouquinho, eu vou dar um exemplo que é mais fácil, porque eu tenho mais conhecimento. Eu passei muito tempo em São Paulo, eu voltei para Cuiabá em 2012, então eu me considero mais paulistana do que cuiabana, apesar de ser paranaense de nascimento, né? Uma bagunça. Então, assim, eu brinco, eu falo que toda vez que eu entro lá pela USP, apita, porque eu tenho uma plaquinha de patrimônio USP aqui, de tanto tempo que eu passei dentro lá da imunologia. E eu tenho muitos amigos, pessoas muito queridas lá, e uma dessas pessoas, ele é
diretor da pesquisa do Hospital do Albert Einstein, o Dr. Luiz Vicente Riso. Riso é uma pessoa muito querida na minha vida, um amigo muito próximo. E tenho amigos médicos que também fazem parte do sistema de transplante renal do Einstein. E tem o Dr. Álvaro Pacheco e Silva, que era colaborador nosso, porque eu fiz USP e fiz Unifesp também. E uma vez, os alunos aqui perguntaram para mim, professora, como que eu faço para fazer estágio lá no Einstein? É fora da realidade? Não, não é fora da realidade. Você pode se inscrever para fazer um estágio no Einstein. O Einstein está aberto para quem quiser ir. Lógico que tem um sistema de seleção. Primeiro quesito, eles pedem que você esteja ali, se eu não me engano, é a partir do 4º semestre, porque você já tem uma noção maior, isso eu estou falando do aluno de medicina. E qual que é o critério, né, de avaliação, de seleção? Apresentação do currículo Lattes. Então, eles vão olhar o que você fez academicamente e extra-academicamente também. Então, o Lattes, ele é muito legal. E aí você quer ir para lá, mas você não quer ir para qualquer um. Aí eu quero saber, eu quero olhar, então, o que o Álvaro faz? Você vai lá no currículo Lattes, vai mexer, vai fuçar lá no Lattes dele, vai ver quais são as linhas de pesquisa dele, o que ele trabalha, o que ele faz. Puxa, me identifiquei com essa pessoa, vou pedir um estágio para ele. Ao invés disso, você quer trabalhar, né, a gente, quando saindo nos noticiários também, né, com o doutor Calil, lá no INCOR. O Calil está na frente, né, na frente das pessoas à frente da vacina do Covid também. O que o Calil faz? O Calil faz imunologia. Deixa eu ver se me interessa. Vou lá, vou submeter, vou pedir um estágio com o Calil. E por aí vai. Então, você pode escolher um professor para você fazer um eletivo, para você fazer um estágio pelo Lattes dele também. Então, inventário de grupos de atividade no país. E ele disponibiliza informações, né, através da sua plataforma, que dão uma maior visibilidade da produção acadêmica e da produção intelectual de todos que estão cadastrados lá. Por isso que hoje, ao invés de você submeter, você mandar o seu currículo, tudo, você manda o link do seu Lattes. A pessoa vai lá, entra e já consulta. Então, Patrick havia perguntado, né, só iniciação científica? Não, qualquer um pode ter Lattes. Né? Inclusive, tem alunos de ensino médio que já têm Lattes. E o que eu posso pôr no Lattes? Eu vou começar pela produção, né, intelectual e sair até um pouquinho dela. Aqui, no Univag e no Unic, nós estimulamos os alunos a colocar, se ele faz parte da bateria, coloca no Lattes. Fez teste de progresso? Coloca no Lattes. O que mais eu posso colocar no Lattes? Você foi campeão lá de xadrez? Coloca no Lattes. Não precisa ser só acadêmico. Então, obviamente que você vai dar o maior destaque academicamente. O que eu posso pôr no meu Lattes? Você pode pôr, se você organizou, Carol agora já vai colocar, ela é organizadora de um evento científico. Um certificado a mais. É um a mais. Eu falo que, olha, para quem faz, né, para quem vai para um evento, se você organizou, é um certificado e vai para um lugar. Se você apresentou o trabalho, é outro, e se você assistiu a palestra, é outro. Então, um evento pode te render até 3 certificados, em categorias diferentes, e mais importante, lá no edital da residência médica, são 3 pontuações diferentes. Então, vai ficando gordinho, assim, sabe? A sua pontuação, você vai se tornando cada vez mais competitivo. Porque a gente acaba falando um pouquinho com os alunos, né? Hoje em dia tem muitos cursos preparatórios e muito bons. Não estou desmerecendo a faculdade, eu dou aula nas faculdades, eu sei que, né? Eu, pelo menos, eu considero o nosso nível, né, de ensino muito bom. Eu tenho os meus colegas que eu confio demais neles, mas a gente sabe que isso também acaba deixando vocês mais ou menos nivelados. E vocês precisam ter um diferencial.
Aonde vocês vão se tornar mais competitivos para aquela vaga? É exatamente nas outras atividades que vocês podem fazer. E como você comprova, você coloca no seu Lattes e comprova, né, com os seus certificados. Professora, a Bruna fez uma pergunta aqui. Até os certificados de ouvinte vale a pena colocar? E essa eu já ouvi também, porque, mas você foi no congresso, mas o que você aprendeu mesmo? Tem a turma do Coffee Break, né? Então, como eles avaliam essa parte? Então, mas de participar, você, né, como ouvinte, assim, é avaliado, mas você vai ver que a pontuação não é tão alta assim. Às vezes vale 0,2, 0,1. A avaliação é maior para aqueles que participam apresentando trabalhos. Assim, eu sou bem... Pensa uma professora mala, eu sou mala, né? Quando os alunos estão lá, vão lá só assistir, não sei o que, aí vai ver os colegas lá apresentando, eu falo, deu vontade, não deu? Pois então, da próxima vez eu não quero ver você sentado aqui, eu quero ver você lá. Eu sou bem assim, né? Eu estimulo todos os meus alunos, sempre estimulo, eu acho muito legal, e eu tenho uma aluna, gente, ela é o máximo, ela é muito legal, ela é da Unic, essa aluna. A gente teve por 2 anos seguidos, esse ano não vai ter por causa da pandemia, mas por 2 anos seguidos nós tivemos um curso de educação continuada em imunologia aqui em Cuiabá. E assim, eu vou trazendo meus amigos, né? Vou trazendo o povo da USP, o povo de tudo quanto é canto. E aí, no primeiro ano, teve a apresentação de trabalho, foi a apresentação de trabalho oral. Gente, ela falou assim, professora, eu nasci para os palcos, nunca mais vou apresentar pôster. Eu falei, pronto, veio o monstro. Mas é verdade. Quando você sai da sua poltrona, que você está assistindo a palestra, e você está ali, né, para apresentar alguma coisa, você fala, não quero mais ficar nessa posição na minha zona de conforto de só assistir. E quando você vai do banner para a apresentação oral, é tão gostoso, porque é você compartilhar o seu conhecimento. É você falar para os outros, olha, eu sei, e eu vou passar o que eu sei para vocês. Então, é uma delícia. O ano passado, eu não sei se alguns de vocês tiveram oportunidade de ir no congresso que teve de nefropediatria. Foi um congresso internacional. Também veio um amigo meu, ex-supervisor de São Paulo, e veio uma outra professora, e veio, gente, até um francês no congresso, para vocês terem uma ideia. Tava mega chique. Muito legal foi. E assim, e os professores que vieram de fora, eles foram avaliar os banners, eles davam aula com o banner dos alunos. Imagina, né, a professora a doutora Vera Koch, ela é referência de nefropediatria lá da USP, nacional, mundial, pegar o banner do aluno para dar uma aula de nefrologia. Nossa, eu acho que eu uma semana sem dormir, de tanta emoção. Então, assim, assistir também tem seu mérito, porque significa que você é uma pessoa interessada, não apenas no coffee break, porque é mentira, porque o coffee break só abre naquela hora. Então, ou você fica lá com calor, ou você vai assistir alguma palestra, né? Alguma coisa acaba entrando. Então, tem seu mérito, sim, você assistir, mas tem um mérito maior você compartilhar o seu conhecimento. Tá bom? Em relação à apresentação, eu também já ouvi falar que, mas banner ganha menos ponto, assim, entre aspas, do que uma apresentação oral, que em relação a horas, um ou outro, isso é real ou não faz diferença, por exemplo, na hora de colocar no Lattes? Isso é real, no Lattes não faz diferença, mas assim, isso é real dependendo do edital de residência, do edital de pesquisa. Isso acaba sendo pesar mais quando você entra para uma vida da pós-graduação. Então, vamos supor, você decide, você é meio louca da cabeça, então você vai fazer sua residência com mestrado, vamos dizer, né? Bem, né, uma pessoa bem decidida. E aí, para você entrar no programa, então aí pode ter mais peso. Para os programas de pós-graduação, tem um peso maior, sim. Né? Porque não é você que fala, eu quero apresentar oral.
a equipe do congresso, a equipe científica, que vai decidir se o seu trabalho tem relevância para a apresentação oral. Então, não é porque você apresentou oral, mas é pela relevância do seu trabalho, né, pelo assunto que você mostrou. Mas durante a sua vida acadêmica, banner, meu Deus, gente, já é uma super conquista. É muito legal. É muito bonitinho ver vocês lá. Tudo suando. As meninas maquiadas, tudo derretendo, judiação. Mas é lindo. Eu fico super emocionada. Eu falo assim que eu olho e falo assim, ai, meus filhinhos tão lindos, já estão apresentando, cresceram. Super estimulo, tá bom? Mais alguma pergunta? Até agora, não. Então, tá bom. Então, vou continuar assim, né? O Lattes, então, ele é utilizado como um perfil, né? Assim, o registro da sua vida pregressa e atual. Então, pregressa por quê? Você fez natação? Põe que você fez natação quando era pequenininho. Ganhou no xadrez, deu aula particular de inglês, qualquer coisa. Se você tem fluência, se você fez um intercâmbio, tudo você pode colocar no seu Lattes, tá bom? Adotado pela maioria das instituições de fomento. Instituições de fomento são aquelas que dão dinheiro para pesquisa. Enquanto na faculdade, dificilmente, né, a gente submete projeto com pedido de financiamento. Isso é mais para pós-graduação mesmo. Mas o CNPq, aqui no Mato Grosso nós temos a FAPEMAT, em São Paulo temos a FAPESP, que é muito forte, a própria CAPES, que dão dinheiro para pesquisa, certo? Então, eles também olham os currículos para ver se aquele pesquisador, se a equipe dele, né, é uma equipe que tem um peso acadêmico para receber algum tipo de verba. Nós, quando pesquisadores, então, por exemplo, quando você faz parte de né, eu vou até falar ali o programa de pós-graduação Stricto Sensu. O Stricto Sensu é aquele que é onde você tem um mestrado, você defende, né? Você defende um mestrado, defende um doutorado. Enquanto mestrado, enquanto doutorado, você também pode submeter um projeto, pode submeter uma aplicação para solicitar um dinheiro para você, para a sua pesquisa. Então, não precisa ser um professor. Alunos também ganham prêmios, alunos também ganham verbas, normalmente são destinadas à compra de insumos para pesquisa, mas muitas vezes também são verbas, por exemplo, que você pode usar para viajar, para fazer uma parte do seu mestrado fora, uma parte do seu doutorado fora. Eu tive a oportunidade de viajar bastante durante minha vida acadêmica, consegui apresentar meu trabalho fora do país, fiz um pós-doutorado fora do país, sempre com bolsa. Legal! Assim, não tenho o que falar. Eu apresentei meu trabalho, eu já tinha acabado o doutorado. Enquanto mestrado e doutorado, eu conheci as praias do Brasil, que são muito boas. Nossa! Com dinheiro das minhas bolsas, da minha pesquisa. Então, fui para a Bahia 3 vezes, fui para Angra dos Reis, fui para Florianópolis, ia para tudo. Que delícia! Delícia. Campo de Jordão, então, era quintal da gente, né? Adorava. Aí tive a oportunidade também com financiamento, porque eu apliquei e por causa do currículo, então, aí eu ganhei, tive a oportunidade de apresentar meu trabalho no Canadá, fiz um pós-doutorado em Portugal. Enquanto em Portugal, vim para o Brasil para congresso também, fui para os Estados Unidos, fui para a Itália. É gratificante você levar o seu trabalho. É muito gostoso você compartilhar o seu conhecimento. O ano passado, minhas alunas da Unic levaram alguns trabalhos epidemiológicos mesmo. A gente fez uma coleta de dados lá no Hospital Geral, em relação aos pacientes que operaram cirurgia de câncer colo-reto, e levaram para o Congresso Internacional de Cirurgia Oncológica. Mas eu falei assim, gente, meus alunos são pior que eu, são mais loucos do que eu, né? Voltaram arrasados. Eu achei que eles iam achar o máximo, né? Levar trabalho para o Congresso Internacional. Professora, é o seguinte, nosso trabalho lá era chulé.
uns trabalhos super chiques. Agora eu só quero trabalho chique, eu quero sangue do paciente. Eu falo, cruzes, calma lá. Assim, né? Elas levaram e já está no currículo deles, participaram do congresso. Né? Então, isso é muito gostoso, é muito gratificante. E tudo o que você faz, você coloca no seu Lattes. A gente teve uma dúvida aqui do Sandro. Carreira policial, é interessante colocar no Lattes ou é relevante para um currículo acadêmico? Pode colocar. Sabe por quê? Hoje, quem olha o seu perfil no Lattes não quer uma pessoa focada só no acadêmico. Ele quer saber o que essa... Por isso que fala, a vida pregressa dessa pessoa. O que você fez antes? O que você faz agora? O que você faz para se divertir? Se você participou de um concurso de dança, coloca. Pode colocar. Se você tem essa carreira policial, coloca também. Eu não sei se vocês viram esse artigo que saiu foi semana passada, de um grupo lá dos Estados Unidos, que tem um brasileiro, falando sobre o perfil imunológico e a resposta exacerbada do Covid. Eu não cheguei a ver, então se você quiser dar uma palhinha para a gente também. É de Harvard, não é, professora? Isso, esse de Harvard. Então, o brasileiro que ele cita lá, o Tiago, eu não conheço o Tiago pessoalmente, mas eu conheço a história do Tiago, porque eu já fazia meu pós-doc quando o Tiago entrou, ele fez o doutorado dele pela USP quando eu estava por lá ainda. Hoje o Tiago é considerado um dos principais imunologistas mais jovens do mundo. O Tiago, a formação dele é musicista. Caramba! O Tiago não é biólogo, não é biomédico, ele é músico. E ele decidiu fazer o doutorado dele em imunologia. E hoje ele está num dos principais artigos de destaque no Covid. Então, ter carreira policial também tem que ser valorizado. Quem você foi tem que ser valorizado. Quem você é e quem você pretende ser. Pode colocar no Lattes, sim. Olha, que bacana. É muito legal. Então, assim, por isso que eu falo, o que vocês fizeram, coloca. Se vocês fazem, faz parte da, como é que fala? Ai, meu Deus, centro acadêmico, coloca, né? Então, se você é da Liga, coloca. Presidente da Liga, se você organizou um evento, coloca. Tudo que você fez, coloca. E aí eu vou mostrar onde que nós vamos colocar daqui a pouquinho, tá bom? Uhum. Então, no Lattes, quando você entra no Lattes, tem aqui fica bem do lado direito mesmo, acesso direto, buscar currículo, atualizar currículo e cadastrar um novo currículo. Depois que você cadastra o seu, você passa a entrar só para atualizar. Mas quando você quer saber da vida dos outros, você vai lá e clica no buscar currículo. Na hora que você vai buscar currículo, presta só atenção que tem um quadradinho embaixo, que ele já vem ticado como doutor. Se você não tem, né, certeza que aquela pessoa, se ela tem doutorado ou não, desclica e tenta primeiro no outro, que pode ser só como especialista ou com mestrado. E aqui eu uso até as palavras de uma amiga minha, que ela falou que até entrar, não sei se ela entrou aqui na sala, que nós, apesar de não sermos médicas, nós temos um protesto a fazer, que é o seguinte: residência médica deveria contar como mestrado, pelo menos. Porque vocês investem 2 anos da vida de vocês. No mínimo, né? No mínimo, vocês precisam apresentar um trabalho de conclusão de curso. E assim, eu acho injusto, eu não estou falando aqui porque eu estou na frente de alunos de medicina, mas eu sempre achei muito injusto, né, não ter um título, sair com o título de especialista. Porque, assim, se você fosse concorrer, por exemplo, uma vaga que o título fosse mais importante, se eu tivesse meu mestrado, você tivesse feito a sua residência, você fala, eu sou especialista, eu falo, eu sou mestre, então a vaga é do mestre. Não é justo. Porém, agora vai a dica que eu falei, né, das loucuras. A USP de São Paulo, o Hospital das Clínicas, na verdade, considera o título de vocês de residência no nível similar ao de mestrado.
Então, se depois da sua residência você quiser fazer um doutorado direto, procure a pós-graduação do Hospital das Clínicas de São Paulo, que você tem grande chance de conseguir fazer. Certo? Olha, Essa informação é de uma outra... A gente vai anotando, tá? Quem estiver na medicina... Vão anotando, sim, porque, assim, você vai ter um doutorado dentro de uma área de pesquisa que você gosta. Você pode fazer uma otimização de uma técnica cirúrgica, você pode fazer otimização em relação, se for da anestesia, né, os usos de anestésico, alguma coisa assim, você pode usar um tema e ainda sair doutor nesse tema. Então, é muito legal, é muito interessante mesmo, tá bom? Deixa eu ver. Então, aqui, né, o que colocar no currículo Lattes, tem todas essas abas, dados gerais, formação. Eu circulei esses 3, que hoje é o que mais vocês vão utilizar. Formação, produções e eventos. Tá? Muitos desses aqui, nunca a gente vai usar, por exemplo, educação e popularização de ciência e tecnologia. A não ser que você seja um daqueles mini gênios, que eu conheço médicos que são mini gênios também, né? Que criam aplicativos, que criam algumas coisas, aí você coloca também na ciência e tecnologia. Patentes e registros é um sonho, não tenho nenhuma patente registrada. Inovação também ainda não, que eu saiba, né? Quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro. Mas, assim, depois que você já tem uma carreira acadêmica mais estabelecida, aí sim, né? Por exemplo, no meu eu consigo colocar atuação, projetos e orientações, bancas e citações. Mas durante a faculdade, vocês vão usar principalmente formação, produções e eventos. Projetos, mesmo que você faça parte, né, de um projeto de iniciação científica, aí você, a não ser, né, você pode colocar aqui, mas normalmente o seu orientador é que tem que cadastrar primeiro para você poder colocar. Eu não sei como é que está agora, mas antes o aluno não conseguia colocar sozinho. Tá bom? A parte de introdução era esta daqui, e agora que a gente vai fazer, então, é a parte mais prática, certo? E eu vou pedir, então, para a Carol, eu vou tirar a minha apresentação, e vou pedir para a Carol, para ela compartilhar com a gente o Lattes dela. Aí, Gente, não estou conseguindo tirar minha apresentação. Espera aí. Agora deu. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, podem ir perguntando também. Pera, gente, que eu não sou a melhor pessoa com tecnologia. Carol, enquanto você está mexendo, eu posso aproveitar para tirar umas dúvidas, então? Com certeza. Em relação à criação de podcast, eu criei um canal, ele está disponível até no Spotify, e eu que faço a produção dos materiais. Eu posso constar isso como produção ou é informação? Eu entraria como produção. Tá. Porque isso entra na parte de ciência e tecnologia, né? Uhum. Aí, tá vendo? Acabei de ser humilhada. Ai, meu Deus. Até pouco tempo atrás eu nem sabia o que era um podcast. Mas é algo muito novo mesmo. Mas que legal. Sabe que lá no Univag, minha turminha de primeiro semestre, né, da etapa 1, eu peço que eles apresentem ciência e tecnologia para a saúde. Uhum. E esse ano eu pedi para eles, semestre passado, eu pedi que eles dessem um foco, né, de ciência e tecnologia voltado para a saúde na era Covid. E foi tão bonitinho que eles colocaram também, tá parecendo assim, Carol, eles colocaram podcasts confiáveis para a gente fugir de fake news, né? Então, onde você vai?
E eles colocaram até assim, o Rappi, colocaram o iFood, como ciência e tecnologia para preservar a saúde. Nossa, eu achei maravilhoso. Foi muito legal. E você falando agora que você tem um podcast, depois compartilha com a gente, por favor. Ai, Manda feliz. nos comentários. Manda sim. Pode continuar que depois eu mando a outra pergunta. Aí pode continuar para dar continuação na linha de raciocínio. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você, Bruna. Vai lá, Carol, entra no atualizar currículo. Pronto, gente, essa sou eu. Ele ainda não entrou aqui pra gente. Não tá indo compartilhar. Ah, é que ele entrou em outra guia. Agora Aí, foi? Agora foi. Exatamente. Tá bom? Então, tá aí, ó. Dados gerais, formação, atuação, projetos, né? Você tem uma listinha aí de coisas para colocar, né, Carol? Tenho. Aí, quem tiver dúvida também, pode perguntar onde que eu coloco tal coisa, porque aí eu já vou falando para vocês. Aí, se vocês quiserem abrir o microfone, porque aí eu tô em outra guia, então eu não consigo ler os comentários agora. Eu teria que ficar entrando e saindo. Uma dúvida que eu tenho. Eu coloquei liga, só que eu acho que eu coloquei errado, porque falou que não estava cadastrado e teria que ser cadastrado pelo coordenador da liga. Aonde você tentou colocar em projetos? Projeto de ensino. Aqui. Então. Mas está cadastrado. Mas, por exemplo, quando eu fui salvar, ele falou assim, isso não vai ter, a palavra não é validação, mas não vai ter alguma coisa de validação porque não está cadastrado. Então, eu não sei exatamente o que está errado. Então, vamos fazer o seguinte, clica ali em incluir um novo item, para ver quais são as opções que ele nos dá, né? Então, o nome do projeto, porque se não é um projeto, a liga não é um projeto. A liga é como se fosse eu acho que ela entraria mais, não um projeto de ensino, mas também, talvez como um projeto de extensão. Mas deixa eu olhar aí, ó. Tá vendo? Em relação à temática. Ensino e aprendizagem, aprendizagem por projetos, projetos de cursos, formação em... eu acho que daria. Eu acho que dá para pôr aí sim. Qual é a diferença entre os projetos de ensino e os de extensão? Os projetos de extensão, eles não fazem, porque eu acho que talvez é isso que ele está falando. O projeto de extensão, eles são ofertados à parte, ele não faz parte de uma grade, entendeu? E um projeto de ensino, ele já faz parte de uma grade. Então, mesmo que não seja obrigatório? Mesmo que não seja obrigatório. Instituição, produção, orientação. Clica ali em orientações para nós, na aba da direita, da esquerda, perdão. Aqui. Não, eu só queria ver se ele era obrigatório. Não é obrigatório, não. Porque na liga vocês têm isso, vocês têm aulas, não é verdade? Vocês produzem. Então, eu particularmente não vejo um empecilho. O que acontece com o Lattes? O Lattes ele não é exclusivo da área da saúde e muito menos exclusivo da medicina. Então, ele tem uma linguagem que tem que abranger as sociais, as humanas, as exatas e a saúde. Então, pode ser que às vezes ele não entenda, mas sempre, ó, volta lá nos dados gerais. Vai um pouquinho mais para baixo, ali, ó, descrição. Você sempre pode colocar uma observação. Então, você pode colocar, por exemplo, o nome do projeto, Liga de Saúde da Família, descrição. Essa liga tem por objetivo fazer tal coisa. Pegar alguma coisa mesmo da ementa da liga e colocar ali. Porque quando você apresentar ele impresso, ou quando você, por exemplo, der o link para alguém, vai ter essa descrição. O bom do Lattes é isso, que você pode, né, descrever, você pode aumentar o número de informações em relação ao tema que você está colocando. E aí fecha esse e abre o seu mesmo. Clique em cima do seu, isso.
Está vendo ali embaixo? Você tem como salvar, excluir, mas você tem como editar também. Você pode colocar mais coisas aí. Olha. Então, colocou que está em andamento. É um projeto de cooperação com instituição de ensino, tá certo. Inovador e produto não. Uhum. Nossa, você fez direitinho, você colocou todo mundo, olha lá. Ufa, pelo menos isso. Olha lá, instituições envolvidas no projeto. Se é só da UFMT, você pode colocar o UFMT. Mesmo já tendo colocado que é a instituição de execução? Pode colocar, que é a execução e a envolvida. Então, você pode colocar. Quantidade de alunos envolvidos, você colocou da graduação. É aí, isso. Põe o FMT que ele já acha para você. Aqui. Pronto. Muito bem. Desce mais um pouquinho. Financiamento não, ciência e tecnologia não. Traduções. Aí, se você quiser fazer a tradução. Então, é só salvar e tá certinho. Se você não souber o nome de todos, não tem problema, Bruna. O que acontece? Você deixa de citar a sua equipe. Não é legal, não é legal, assim, no sentido de você estar excluindo alguém da sua equipe. Então, sempre é interessante você pegar o nome, né? Mas não é nenhum crime, tá bom? Mas para isso eles têm que ter o Lattes também? Não, eles não precisam ter o Lattes, porque você só vai colocar o nome deles. Aí, essa parte de abreviar, o próprio Lattes faz. Não é necessário que eles tenham Lattes, tá bom? Deixa eu ver se... entendi. Disponham. Então, pode fechar esse daí. E agora a sua lista. Vamos lá, Carol. Cadê? Participação do centro acadêmico. Participação de centro acadêmico. Eu sugiro para vocês colocarem informação. Então, vai lá. Então, assim, tem formação acadêmica, livre docência e formação complementar. Clique em formação. Seria a formação acadêmica? Não, formação complementar. Eu fiz vários cursos na quarentena. Eu tô vendo, que bom. Vai lá agora, incluir o novo curso. Né? Nível. Aí ele não tá aparecendo para nós. Você já clicou? Já. Tá aparecendo pelo menos a caixinha? Deixa eu sair, Android. A caixinha tá, não tá aparecendo as opções. Incluir novo nível. Nível. Não tá aparecendo nada? Não, mas fala que porque eu não lembro de cabeça quais que são. Aqui vai ter curso de curta duração, extensão universitária, MBA e outros. Pode entrar como outros. Outros. Instituição é a minha universidade mesmo? Vocês conseguem ver? Agora sim, agora tá aparecendo. Pessoal, quem fez teste de progresso pode colocar aí também, porque alguns editais, eles estão avaliando também, eles estão considerando as pontuações, as horas de teste de progresso, tá? O que eu coloco em curso? Em curso, você vai colocar a participação do centro acadêmico, né? O cargo ou outra coisa especificamente? Você pode colocar o cargo. Vamos ver, vamos chutar. Eu não sou presidente do centro acadêmico, mas vou colocar. Colocaria presidência do centro acadêmico? Pode ser.
Ou então pode colocar só o centro acadêmico, porque também tem um outro lugar onde a gente consegue colocar outras informações. A gente espera só um pouquinho. Vocês me desculpem, é que o pessoal está chegando, o pessoal foi no mercado, está chegando, e eu tenho são só bafão, né? Eu vou ter um aqui que está comigo, eu vou liberar ele, só um pouquinho. Uhum. Ô, Carol, deixa eu te perguntar, no cadastramento que você fez da liga, você colocou todos os seus ligantes ou só a gestão? Eu coloquei todos. Todos os ligantes. Aham. Eu fui correndo atrás para pegar o nome de todo mundo. Nossa. Carol, e a sua liga, ela estava registrada naquele negócio de ligas acadêmicas? Como assim? Porque existe um site em que você, tipo, registra a sua liga, falando quem que é o presidente e tudo mais. Eu não tô lembrando o nome agora. Tem a ver com o Conligac? Porque, assim, o Conligac é o conselho, não sei o que lá, de ligas, que está ligado ao nosso centro acadêmico da faculdade. Então, para a liga existir oficialmente, ela tem que estar registrada no Conligac. Eu não sei se isso já inclui alguma coisa mais formal para ser uma liga oficialmente. Ah, tá. Perfeito, vou até olhar Tem gente isso. na minha liga aqui. Será que alguém sabe responder isso? Olhe. Mas eu acho que esse é específico da sua faculdade, né? Eu vou só responder o Patrick. Comissão de formatura também conta. Mas comissão de formatura não é em curso, não. Comissão de formatura, deixa eu ver aqui. Pode ser. Eu vou colocar também, que eu também sou dessa comissão. Vamos aproveitar. Deixa eu só olhar um negócio aqui. Professora, centro acadêmico seria qual área de conhecimento? Ou é a área de conhecimento do meu curso? Área de conhecimento do seu curso, medicina. Eu tô dando uma olhada, eu tô aqui no meu olhando em relação às produções. Não tem outro lugar para colocar o centro acadêmico, não. Eu estou dando uma olhada em eventos, não é não. Só assim, eu acho que vai a parte de formação. Porque o centro acadêmico vocês fazem muita coisa, né? Uhum. Bem ativo. Uhum. Tá. Ótimo, pode avançar. Aí, deixa eu só olhar o meu aqui rapidinho, Carol. Uhum. Vai lá em dados gerais. Pera, onde? Primeira aba do lado esquerdo. Ah, não, aí você dá só salvar. Pera. Voltar. Consegui. Aqui, dados gerais. Só tem isso. Era essa? Não da formação complementar. Isso aí tá, você já salvou, não salvou? Certo. 2020. Salvar. Isso. Pronto. Agora pode fechar essa caixa. Ali, ó, em cima da sua foto, dados gerais. Aí tá vendo? Identificação, idiomas, prêmios e títulos. Aqui que eu falei, né? Se vocês tiveram premiação em alguma coisa, primeiro lugar de trabalho, ou primeiro lugar da bateria, ou primeiro lugar do teste de progresso, alguma coisa vocês podem colocar. Isso, olha que legal! E aí tem também, nos dados gerais, outras informações. Quer ver? Volta lá um pouquinho. Tá vendo lá? Outras informações relevantes. O que você quiser acrescentar, então, por exemplo, centro acadêmico, participei como presidente do ciclo de 2019 a 2021. Você pode colocar aí também. Né? No meu caso, assim, o que eu coloquei? Eu sou revisora de algumas revistas. Toda vez que você publica, a revista vem e pede para você revisar algum tipo de artigo.
e não tem onde a gente colocar isso. Então, eu já fui revisora da Vaccine, já fui revisora da PLOS, da Brazilian Journal of Tropical Disease, e eu coloco aí. Então, quando você tem uma informação que você não acha onde colocar, usa esse espaço também, tá? Aba de idiomas, Maíra. Ah, então, proficiência. Isso, TOEFL coloca, com certeza. Pode colocar. E como, por exemplo, se você tem o TOEFL, você consegue colocar especificamente dentro do inglês? Não. Ou é uma outra... Porque aí você está falando em relação à proficiência, né? A proficiência, às vezes... Ah, não, proficiência tá certo. Proficiência você tem que colocar o atestado. Eu tô achando se é... Não, é que ele pergunta se você fala bem razoável, né? Ó, aqui a caixinha. Aí ele não pergunta se você tem alguma validação. Mas aí você pode colocar, igual a Maíra colocou. Eu falei Maísa, perdão, né, Maíra? Maíra colocou, né? Certificado de proficiência na língua inglesa do TOEFL ou IELTS. Pode colocar, tá? Bom, podemos sair. Volta lá a informação, por favor. A formação acadêmica de vocês, a não ser que vocês já tenham uma primeira formação, né? Não falo de ensino médio, estou falando de graduação, porque é comum eu tenho alunos que são fisioterapeutas, eu tenho alunos que são advogados, já tive alunos psicólogos, tenho vários alunos, né? Então, se você já tiver, coloca a sua primeira graduação e coloca a graduação da medicina em andamento. E as outras vão ser sempre as complementares. Pós-graduação é uma formação acadêmica ou é uma formação dentro das partes da complementar? É uma formação acadêmica, mas ali, ó, volta lá na formação. Ele não tem essa opção de ser só falando de mestrado, doutorado. Assim, pós-graduação, você tem a pós-graduação, que é a lato sensu, que você sai especialista, e a stricto sensu, onde você sai mestre e doutor. Tá? Então, você pode, neste caso, o que você colocar de formação complementar como pós-graduação, ele vai entender que é a lato sensu. Porque senão você já, assim, na sua formação acadêmica e titulação, você já colocaria um mestrado ou um doutorado. Mas toda pós-graduação pode colocar também. E a residência que você falou antes, onde que colocaria? O simpósio, só um pouquinho, o Patrick perguntando, simpósios, Patrick, lá no final, lá em eventos. Desculpa, Carol, o que você falou? Eu tinha perguntado em relação à residência, como que colocaria? A residência vai em formação também. Olha lá a informação, entra lá. Vai lá, informação acadêmica, titulação. Novo item. Ali, doutorado, né? Para nós só ficou no doutorado, mas ele deve ter especialização. Ele tem especialização e abaixo tem especialização / residência médica. Então tá evoluindo lá. Exatamente. Então vamos lá para os eventos. Tá certo? Antes dos eventos, Patrick, desculpa só um pouquinho. Vai lá nas produções. Isso. Aqui, ó, qual que é a diferença entre artigo completo publicado em periódico, artigo aceito para publicação, texto em jornal ou revista magazine, trabalhos publicados em anais de eventos, tá? Bom, artigos completos publicados em periódicos são os artigos que saem, né, o que a gente chama de papers. São os artigos que saem nas revistas indexadas. Revistas indexadas
indexadas são aquelas que fazem parte de bibliotecas, né, de bases de dados fontes bibliográficas, perdão. Então, é uma revista que faz parte do Cielo, do Lilacs, da Biblioteca Virtual de Saúde, do PubMed, de tantos outros que existem, do EBSCO, tá certo? Então, uma revista que faz parte de uma biblioteca. Uhum. Esses são os artigos completos. Artigos completos, então, porque ele vai ter um resumo, ele vai ter uma introdução, ele vai apresentar figuras, resultados, discussão. Esses são os artigos completos de periódicos, os chamados papers. Aceito para publicação. Você pode colocar, né, que ele foi aceito para publicação, porque quando ele é aceito para publicação, ele tem, voltando um pouco, né, falar sobre o Covid, muitas das publicações que saíram, depois foram retiradas, o próprio Lancet retirou algumas, e aparecia um negócio escrito assim, né, peer review, ou seja, foi publicado sem a revisão dos editores, dos revisores. Então, quando ele é aceito para publicação, é porque os revisores já olharam e ele estão achando um local, né, em qual revista que ele vai, em qual edição que ele vai sair. Mas você já sabe, você já vem e fala, olha, minha publicação vai sair na revista tal, do mês de agosto, né, que é o volume tal, tal e tal. As páginas serão essas. Por mais que eu vou lá, busco no PubMed e não acho o seu artigo, eu sei que ele foi aceito porque ele tem todas as especificações. Apenas assim que você vai colocar que é um artigo aceito para publicação. Senão, você não coloca. Se você só submeteu, se você está em revisão, não coloca. Livros e capítulos, né? Muitas vezes a gente também publica. E textos de jornal ou revista magazine. O que é isso? É uma super interessante, é uma revista Época, é uma Isto é uma revista de circulação, mas assim, não científica, digamos assim, tá bom? O podcast, por exemplo, que falaram ontem. Hoje é um podcast, mas o podcast eu acho que entraria ali, ó, vamos ver. Eu acho que ali, ó, entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia, talvez. Ou, porque não é uma rede social, website ou blog, ele vai além. Ou outra produção técnica, porque ainda não colocaram podcast aqui, né? Pode colocar como outra produção também. Tá? E trabalhos publicados em anais de eventos. O que são os anais de eventos? São as revistas de publicação dos resumos de eventos. Então, quando a gente vai, né, submeter um trabalho para apresentar no evento científico, você manda o resumo. E este resumo ele é publicado numa revista que se chama Anais. Isso conta ponto também. Conta como uma publicação. Isso é uma das maneiras de você comprovar que você apresentou um trabalho. Então, já conta como publicação de um anais. As pessoas, porque mesmo se você, por exemplo, a Carol não foi no congresso da Liga de Família, mas ela achou a publicação de um resumo de um trabalho muito interessante lá. Então, ela sabe o que aconteceu por causa dessa publicação. Aí entra o quarto certificado, né, digamos assim, de uma participação de eventos. Por isso que é sempre muito interessante que o evento, por exemplo, se vocês forem criar eventos futuros, criarem eventos que tenham anais, onde vocês possam colocar os resumos dos trabalhos submetidos para apresentação. Certo? E partitura musical. Aqui entra também, né? Tá vendo ali, ó, apresentação de trabalho e palestra. Então, vocês podem colocar. Eu, por exemplo, já vou colocar ali, depois no meu lápis, a apresentação, né, dessa oficina no Congresso da Liga de Saúde de Família.
Tá? Vocês podem fazer isso também. Deixa eu ver aqui mais. Se vocês, por exemplo, criaram uma cartilha, vamos supor, para o hiperdia. Então, vocês criaram uma cartilha para dar para, né, o pessoal lá das UBSs sobre como lavar material, como lavar os alimentos, como preparar os alimentos. Isso entra também ali, ó, pode entrar como produção bibliográfica. Pode ser uma cartilinha, um folder, é uma produção bibliográfica. Mesmo que não tenha sido publicado, porque, como você falou, não tem como a gente provar que a gente fez. Obviamente, você não deveria mentir, mas mesmo que não esteja em algum lugar público, então, nesse caso, o que eu sugiro? Fotos. Se você vai fazer uma panfletagem, né, de uma orientação de cozinhar, você vai fazer uma oficina de ensinar a cozinhar determinados alimentos no hiperdia. Você faz esse folder, um folder você guarda para você e tira fotos. Fotos do evento, fotos da pessoa lendo o seu folder. Isso vale como uma comprovação. E se for um material digital? Print da tela. Verdade. Né? Por exemplo, eu também sou avaliadora de trabalhos do Comatem, né, do Congresso de Educação Médica. Comatem não, COBEM, né? COBEM. Já até me confundi. Professor, o que você não faz? O que eu não faço, né? Não vou no cinema, né? Porque tá fechado. É triste. E assim, é tudo via e-mail. Como que eu coloco? Eu imprimo o e-mail. Prezada professora, você aceita? Aceito. Tá lá escrito. Fui convidada por eles e aceitei. Então, tá aqui. Eu nunca tive um certificado de avaliação. Né? Então, eu coloco dessa maneira. Bom saber isso. Eu adorei o COBEM também. Eu só posso colocar o meu resumo quando os anais saírem. Na verdade, você pode, foi o Ronaldo que perguntou, Ronaldo, você pode colocar que ele foi publicado. E os anais normalmente saem, né? Logo assim, junto com o Congresso. Mas você tem que ter ele na hora que você for comprovar. Então, vamos supor, você pode colocar hoje, os anais sair daqui a um mês, não tem problema. Mas se você precisar comprovar essa publicação e não tiver ainda, você pode entrar em contato com a organização do evento, pode falar, né, olha, eu estou precisando, tá certo? Ou você pode fazer até isso, porque muitos anais agora, eles são também digitais. E às vezes você entra e fala assim, essa página não existe mais. Isso aqui você pode fazer um print. Já houve, né, assim, eventos que mudaram de plataformas de inscrição e perdeu um monte de coisa. O que você conseguir comprovar é válido. Tá certo? Bom, eu acho que daí dessa parte, eu acho que é só. Se alguém tiver mais algum outro. Aí vai em evento. Não, vamos... Eu estou judiando, né, que eu não estou indo em evento, mas vamos pular para bancas, que apesar de, né, parece que vocês não poderiam participar de bancas, eu lembrei que quem é da Liga forma uma banca de avaliação para os novos ligantes, não é? Vocês não fazem isso? De aplicar prova? Processo seletivo, nossa Liga faz. Seletivo, exatamente, Vitor. Então, vocês podem colocar, dá uma clicada ali em participação em banca de comissões julgadoras. Vamos ver. Ai, ele tá zoando com a minha cara. Agora foi. Pronto. Deixa eu ver. Ali, ó, tá vendo? Tem outra. Então, dá para colocar. Aí o título da banca, processo de seleção para liga, tal coisa. Tá?
Olha. Dá para colocar também. Olha, isso me ocorreu agora. Eu nunca tinha falado para nenhum aluno fazer isso. Mas agora, é por isso que eu gosto de fazer esse tipo de oficina, porque aí eu vou pensando também o que pode ser. Então, quem é, né, da liga, que participa dos processos de seleção, também pode colocar. É bom saber, eu vou anotar aqui. Tá certo. E agora, finalmente, vamos para os eventos. Vou parar de judiar. Então, os eventos são duas partes, né? Ah, obrigada, Bruna. Então, tem a participação de eventos e a organização de eventos, certo? Então, organização, obviamente, né, é o que vocês organizam. Ali fala, ó, eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. O que entra mais? Qualquer tipo de coisa, como esse que eu falei. Uma ação social, uma aula. Então, tem um amigo meu que ele dá aula em escola pública, ele vive pedindo, traz os seus alunos para dar uma aula. Assim, uma aula de primeiros socorros, né? Isso é um evento que você faz. E aí, aonde que entraria? Organização do evento e também como formação. Quem fez pode ir lá em formação complementar também. Então, algumas informações, elas vão se repetir, porque são abas diferentes e são maneiras diferentes de você colocar. Então, lá em eventos, organização do curso de Liga Saúde da Família. Desculpa, organização do Congresso Online de Liga de Saúde da Família. Participação, também participou. Você também vai ter o certificado de participação, não vai, Carol? Então, são 2 certificados. Aqui nesse, por exemplo, se você, além disso, tivesse dado um curso, aí você já ia lá para a formação também. Então, por exemplo, quem fez o congresso, se a oficina, ela está fora do evento, ela é um certificado a mais, aí pode ser como um curso de curta duração. Então, quem está fazendo... participou ou para quem ministrou? Para quem... isso tem a opção de colocar também, mas, por exemplo, quem está participando, vamos falar da Bruna. A Bruna, ela vai colocar o certificado dela lá nos eventos, que ela participou do primeiro congresso online de Liga de Saúde da Família. E ela está participando dessa oficina. A oficina, ela vai ter horas separadas, não é? Então, ela pode ir lá na formação, né, o curso de curta duração, que é a oficina de diferenças plataforma Lattes, plataforma Brasil. Porque é um curso, né? A gente está fazendo uma oficina exatamente mais prática. Aqui, no caso, você pode colocar a mesma informação em 2 campos diferentes? Pode. Pode, Ronaldo, porque você vai colocar com... são informações diferentes também, apesar de serem iguais, são informações diferentes, né? Porque eu falei, uma você participa, outra você apresenta, outra você aprende. Débora, se eu fizer um curso para a comunidade sem certificado, posso usar uma... Pode usar imagem como comprovação. O que você não ganha, né, não ter o certificado? Não ganha horas. Então, por exemplo, você... Talvez, se você for computar isso para suas horas de atividades extracurriculares para formar, pode ser que não sejam computadas, mas para a sua residência já vale alguma coisa assim. Você já pode colocar lá. Então, eu falo que a moeda do aluno é horas, né? Não ter um certificado, muitas vezes, não tem as horas, mas ele vale, você pode colocar no seu lado, sim. Em organização de eventos, pode ser colocado eventos esportivos, como pode, claro, pode sim. Não tem o certificado, mas assim, um e-mail que você troca com alguém, então no intermédio, você, pelo menos lá no Unic Univag, os alunos, eles têm uma lista de presença
aonde é justificada a falta deles durante o intermédio, né? Então, isso daí, uma carta da sua diretora, eu não sei se a Poliana se ela é daqui, mas vamos supor que seja uma carta da Bianca. A Bianca fala, né, que você... Então, o que você conseguir comprovar... Ah, então acertei, Poliana. Né? Porque você não vai conseguir organizar o intermédio sozinho, ainda mais tendo a diretora como a Bianca, né, que é super próxima. Adoro a Bianca, também é uma amiga muito querida. Então, o que você conseguir é válido, tá bom? E eu vi que a Carol está se empolgando ali, né? Ó, aí, participação de eventos, isso é bem importante, que aí entra, né? Qual que foi a sua participação? Como convidado, então, eu sou a convidada, eu estou dando a oficina. Participante, aqui, então, participantes são Ronalda, Débora, Poliana, Bruna, tá? Participante, aí você pode colocar lá o tipo de apresentação. Qual seria o tipo de participação nesse caso, desse evento? Então, esse caso não tem. Mas é participação quando você apresenta apresentação oral ou apresentação em banner. E qual é a diferença entre o participante e o ouvinte? O ouvinte, ele não apresenta trabalho. Clica no ouvinte. Agora, tenta abrir a aba do tipo de apresentação. Não tem nada. Não parece. Vai no participante. Tenta abrir. Ah, agora sim. Não aparece, mas eu sei que aparece como oral ou banner, não é? Então, o participante, ele apresenta um trabalho. O ouvinte não apresenta. Mediação de lives ou grupos de estudos, isso pode, eu acho que pode entrar também como eventos. Vamos ver. Aí não a parte. Ele pediu mediação. Faz um favor, entra ali de novo nos eventos em organização. Ó, sempre tem um outro, né? Então, Lucas, você pode colocar o outros. A natureza não abriu para nós aqui. Você pode ler, por favor, Carol? A gente tem aqui curadoria, montagem, museologia, não sei o que é, organização e outra. Sempre pode ser outro. Né? Coloca o título, meio de divulgação, mas lá embaixo um pouquinho. O que tem depois de duração? Local, cidade... Autores. Não fala especificamente o que é, né? Mas no título você pode colocar, né? Qual que é o título? Mediação de live, mediação de grupo de estudo. E lembra daquela outra aba nos dados gerais, onde você pode colocar as informações também que você julga relevantes. Tá certo? Nesse caso, não colocar, por exemplo, a mediação de live, teria uma instituição promotora ou depende muito tipo de evento? Particularmente, por mais que ele tenha, assim, né, vamos supor que o Lucas fez independente. Eu gosto sempre de vincular a minha instituição de ensino, porque você está na faculdade, né? Querendo ou não, parte da sua ideia de mediar uma live é porque você teve uma curiosidade que foi instigada por causa do seu curso. Então, eu sempre que eu posso, eu acabo valorizando a minha instituição de ensino. Eu acho que, por mais que assim, eu tive a ideia, mas essa ideia surgiu porque tem uma formação lá atrás, né? Tem alguém que instigou a minha curiosidade em relação a isso. Então, eu colocaria como instituição promotora a minha instituição de ensino. Deixa eu ver.
Mais alguma dúvida? Então, volta, por favor, só ali de novo nos eventos. Então, eventos, participação ou organização. Deixa eu ver o que o Ronaldo está falando aqui. Depois de preencher e colocar as coisas, quando alguém for pesquisar o meu Lattes, as informações já ficam disponíveis direto no meu perfil? Ficam, Ronaldo. Você está vendo ali em cima, exatamente em cima de eventos, tem o enviar. Então, quando você termina tudo, você pede para enviar as informações. Porque se você só sair e não enviar, fica no seu perfil e ninguém vê. A partir do momento que você clica em enviar currículo, ele se torna público. Eles falam que demora 24 horas, mas não demora. Em 1 hora, mais ou menos, os seus dados já estão públicos, já estão disponíveis. Tá? E é muito legal porque você pode fazer isso de qualquer lugar. Você tendo um computador, tendo um celular, você consegue fazer isso. Então, para atualizar o seu currículo, para ficar disponível para as pessoas consultarem. E tá vendo, ó, ali embaixo um pouquinho, né, tem assim, o que você quer registrar. Então, tem também alguns atalhos onde você pode colocar direto. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida em relação aos eventos, né, que você pode incluir, então, como organização ou como participação? Participação, você sendo palestrante. Participação, você apresentar algum trabalho ou como ouvinte, tá bom? E agora, vamos aqui, ó, para essa abinha do lado esquerdo. Principalmente ali embaixo, depois da impressora que tem. Aí você exportar? tem exportar. O currículo Lattes, você pode transformar ele em currículo vitae. Então, ele pode adquirir o formato do vitae. Deixa eu ver se ele... E aí você tem a opção de fazer, né, uma versão mais completa ou uma versão que seja mais resumida. Eu fui enviar o meu currículo que ainda tinha coisa pendente. Agora eu acho que ele... deixa eu abrir. Isso, pode deixar nesse formato mesmo, né, o RTF. Então, ele sempre coloca a versão resumida, onde ele coloca o que ele acha que é mais importante. Mas você pode colocar tudo, né? Pode colocar até o endereço, pode colocar o que você quiser, tá certo? Aí você pede para confirmar. Ele vai gerar um formato similar ao Word, né? Que esse RTF, você lê ele no Word. Porque às vezes a gente pede para o aluno, traz o seu currículo. O aluno vai direto lá no íconezinho, né? No link de imprimir, e aí formato HTML que ele vai imprimir. Quando você pede, perdão, para fazer essa versão, né, do currículo vitae, ele já fica padronizado, ele fica bem bonitinho. Eu acho que ele não está carregando. Confirma de novo, por favor, Carol. Eu vou tentar mudar, porque agora abriu no Word. Vamos ver. Tá certo, é o Word mesmo que a gente precisava ver. Mais opções. Porque eu selecionei que eu queria a aba do Chrome. Alguém sabe como eu mudo para aparecer o Word? Tela ou janela. Pede para compartilhar uma janela. Aí você abre o Word. Ele vai sair do Chrome e vai pro... Depois qualquer coisa a gente volta. Aonde que eu clico nisso? Compartilhar mesmo. Você descompartilha esse. E agora você compartilha como uma tela. Ou janela, não lembro. Janela. Foi? Tá vindo. Aí clica lá no Word. Aqui. Isso. Olha que bonitinho que ele fica, gente. E você não teve nem o trabalho de fazer a formatação.
Nossa, fica bonitinho mesmo, hein? Fica, não, fica organizado, com a data, tudo. Então você tem 2 por 1 aí. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu deixei de falar alguma coisa. Deixa eu ver. Eu acho que era isso, em princípio. Aí, agora, se você pedir, né, para imprimir, aí ele vai gerar uma página de impressão, mas aí é a impressão do próprio HTML mesmo, tá bom? Uhum. Pessoal, alguma dúvida? Que eu acho que estamos finalizando a nossa oficina. Mas eu espero ter contribuído para vocês tirarem as dúvidas. Nossa, com certeza. Para mim já foi ótimo. Vou fazer uma observaçãozinha aqui com vocês. Vocês são as novas gerações. E por mais que vocês ainda tenham essas dúvidas em relação ao Lattes, né, ou mesmo uma plataforma Brasil, vocês são sempre instigados a aprender a utilizar. E muitos dos futuros colegas de vocês, muitos médicos, não sabem fazer isso. Então, não fiquem acanhados em perguntar, em ter dúvida, né? E eu já, assim, eu acho que eu falei, tudo bom. Eu ensino para os alunos, eu gosto muito que às vezes os alunos eles vêm falando assim, professora, eu montei o currículo Lattes do meu pai, você acredita que ele não sabia? Eu falo, acredito, porque não é uma coisa de todo dia, não vai sapatear na cabeça do seu pai assim, não faça isso, né? Que sempre gera muita dúvida. Que legal, Bruna, muito obrigada. Tá? Então, pessoal, a minha contribuição era essa. Também fiquei muito feliz de ver a participação de vocês. E eu deixei meu e-mail, está na última página, lá na página do Obrigada, mas eu sei que eu vou te passar aula, não vou, Carol? Vai, passa para mim, que eu, se não me engano, alguém pediu nos comentários. Aí eu já coloco no grupo do WhatsApp. Tem pouca coisa, mas assim, o que eu coloquei foi mais selecionado mesmo. Por exemplo, aquela página do Conselho Nacional de Saúde é bem legal, né? E tem meu e-mail também. Então, fiquem super à vontade de me procurar. A Carol tem meu telefone, podem também mandar mensagem. Às vezes eu não consigo responder, né? Eu não estou no grupo do WhatsApp. Ah, tá. A gente manda o link. Ou manda o seu número que eu te coloco no grupo do WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil. Quem não estiver no grupo do WhatsApp, manda o seu número que eu coloco. E assim, podem me procurar, às vezes eu não consigo responder logo de cara, mas é uma coisa que eu falo para o aluno, me cobra uma resposta, me cobra uma data, mas me cobra sem vergonha, porque se você tiver vergonha, eu vou esquecer, né? Eu tenho, assim, um monte de coisas, sempre algumas coisas para fazer, alunos para conversar, e eu esqueço mesmo, então vai cobrando. Assim, várias vezes o aluno fala assim, professora, você esqueceu de mim? Eu falo, claro que eu esqueci. Você não me lembrou, com certeza, né? Então, não tenham vergonha, me cobrem, tá bom? E agradeço de coração, né, todas as participações, vocês falaram que gostaram. Fico muito feliz, porque, assim, eu tenho certeza que vocês vão arrasar no currículo de vocês e vão se estimular exatamente a produzirem. Quem não sabe, né, trabalhar com bancos de dados, essas coisas, se quiser futuramente, eu posso ensiná-los também a trabalhar com uma ferramenta muito simples que é o Excel. A gente consegue produzir coisas muito legais pelo Excel. Olha, era boa para outra palestra também, hein, professora? Podem. Obrigada, Vitor. Obrigada mesmo. Obrigada, Patrick. Obrigada a todos, né? Eu faço isso com muito, muito, muito prazer. Eu dou essas aulas exatamente por conta de ter feito uma carreira acadêmica. Então, quando você entra numa iniciação científica, no mestrado, imagina, gente, agora eu vou compartilhar. Ainda bem que vocês estão com a câmera fechada. Aí conta história pra gente. Mas, assim,
quando eu comecei a fazer minha iniciação científica, meu mestrado, que foi na era que começou o computador e a internet, né? Imagina, eu dava espaço no computador, espaço, igual máquina de escrever, né? Era uma anta desse tamanho. Então, assim, e era tudo jogado. Aprende a fazer tabela, aprende a fazer gráfico, aprende a fazer tudo. E hoje, assim, eu compartilho com os alunos, porque eu acho muito legal, assim, ver vocês apresentando. Eu acho muito legal mesmo o aluno que é proativo, porque é isso que eu falei, é o seu conhecimento, porque para você apresentar um trabalho, você foi atrás da informação, e aí você está compartilhando a informação. Isso não tem preço, isso é valorizado por muita gente, tá bom? Muito obrigada a todos pelo carinho, de verdade, né? E precisando, Carol, pode me chamar. Com certeza, professora, muito obrigada. Em nome da LASF e também da organização do Congresso, foi maravilhoso. Adorei, todo mundo nos comentários também elogiando, porque foi realmente muito bom. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Perder essa sexta-feira, ou ganhar, né? Uma sexta-feira dessas, com certeza. Com certeza mesmo. Ganhei muito, né, por conhecê-los e por poder, como eu falei, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Bom final de semana para todos. Exato. Gente, vocês preencheram o formulário, né, de presença. Só relembrando, sim. Ai, gente, foi muito bom. Foram quase 2 horas assim. Ai, foi bom demais. Muito obrigada, professora. Estou até animada. Que bom. Obrigada a todos vocês. Qualquer coisa, podem entrar em contato, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem. Uma ótima final de sexta-feira e um ótimo final de semana para todos. Para a senhora também. Muito obrigada a todos que estão aqui participando com a gente. Qualquer feedback, manda no grupo do WhatsApp, que a gente repassa para a professora também. Elogios são sempre bem-vindos. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Então, vou sair agora. Uma boa noite.